E aí, Raquel, tudo bom? Como é que tá, né? Hoje, hoje é só eu, né? E eu vou esperar o povo entrar. Mas vê pra mim se tá legal o áudio, se tá ruim, se tá maneiro, como é que tá. Né? Hoje eu tô sozinho. Enfim, é a vida. Mas fala aí, como é que tá é, essa quarentena. Bonitinha a estante, né? Tem até ali uma plaquinha, o áudio tá bom? Perfeito, então. Tem até o Narutinho aqui, ó. Tem o Naruto aqui. Tem os livros que eu consigo colocar na estante, alguns que eu tô lendo, outros que já foram lidos. Tem alguns outros perdidos pela casa, né? Quem quiser fazer uma doação de estante eu aceito, tá? Pra gente montar essa biblioteca aqui. E eu vou dar aqueles 5 minutinhos pro povo ir entrando. Hoje eu não tenho convidado, sou só eu, então acredito que a gente vai fazer uma live só. E hoje o tema é iluminismo, então acho que é um tema interessante. E também é um tema muito, mas muito importante para o vestibular, tá bom? São 8h03, quando for 8h08 a gente pode começar. Fala Wesley, tudo bom? Tem o J. César que eu não sei quem é, vamos acionar para todo mundo. E a gente vai deixando o povo se acomodar e chegar até nós. Hoje a aula vai ser rápida, curta, né? Não tem muita gente para falar, sou só eu. Vamos ver o que acontece. Nessa aula, só para lembrar, todas as aulas e todas as lives que já foram feitas aqui no Instagram do Pré estão nos canais do YouTube. Então, as aulas que foram feitas pelo Léo estão no canal do YouTube do Léo. As aulas que foram feitas no meu dia, no meu tempo, estão no meu canal. E aí eu fiz uma playlist, tá lá, depois eu publico no Facebook, no Instagram, enfim, a gente dá um jeito de divulgar, tá? Só uns 5 minutinhos, vamos ver o que vai acontecendo, né? Quando for umas 8h07, 8h08 a gente começa, tá? Mas fala aí, Wesley, como é que tá a vida? Raquel, como é que estão os estudos? Fala pra mim. Stephanie entrou, a Stephanie Nóbrega, né? Não Nobreza. Enfim, seja bem-vinda. Vamos esperar o povão chegar. Lucas, gente, o Lucas... droga. Calma aí, deu um ruim aqui no tripé, deixa eu dar ajeitada na situação. Podem ir falando que eu tô lendo e ajeitando a câmera. Vamos ver se vai permanecer agora. Espero que não saia. Foi. Gente, só acontece essas coisas comigo. Só Jesus na vida. Espero que não saia de novo. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui. Tá soltando. Enfim. É isso. Uma hora a gente edita depois. Então, gente, como eu tava falando, realmente tá difícil, Raquel. Tá bem difícil, não só pra vocês, mas pra gente daqui também. A gente sente muita falta. Eu, pelo menos, sinto muita falta da aula presencial, da sala de aula, do quadro, né? De encher o saco de vocês porque vocês estão falando. Enfim, normal, né? Eu acho que todo professor tá sentindo essa dificuldade, um pouquinho dessa falta, né? Até vocês mesmo. Muitos de vocês só conseguem estudar com o professor, enfim. É isso. A Aline entrou também, né? Gabi, tá todo mundo entrando. Stephanie, realmente, pra gente, o ideal seria estar dentro de sala de aula. A gente não é preparado para estudar em casa, para dar aula de casa. Pra gente é muito novo. E
é um desafio, né? Sabendo que 40% da população não tem acesso à internet. E lembrando o seguinte, a nossa cultura não é uma cultura de estudar em casa. Então, a gente precisa de alguém, a gente precisa ouvir, a gente precisa dialogar, a gente precisa socializar. Faz parte do aprendizado também, né? E eu estava torcendo muito para o Enem não acontecer, mas aconteceu. E aí a gente vê o que acontece, né? A gente está tentando minimizar essas problemáticas, né? É sempre bom a gente lembrar que o PVC, né, a ideia do pré-vestibular comunitário é resistir, é lutar, é ir contra o sistema. Se o sistema diz que a gente não pode, a gente tem que ir lá e mostrar para eles que a gente consegue, né? A gente vai socar o sistema. Essa é a noção que a gente precisa ter para esses momentos, né? Entrou, acho que o Eric entrou, Jorge, sejam bem-vindos. E aí, gente, já são 8h08, não acredito que vai chegar muita gente, né? É a realidade. A gente vai já iniciando para a gente continuar o conteúdo da disciplina de História Geral que a gente vem trabalhando aqui no PVC, tá bom? Alguma dúvida, gente? Aproveitar esse momento para perguntar. Alguma dúvida nos módulos anteriores, nas matérias anteriores, para a gente continuar essa matéria? Por quê? Porque essa matéria é importantíssima para a gente dar continuidade e para a gente ingressar, lá no período contemporâneo, tá? O Eric está avisando aqui, né, que ele vai colocar o vídeo dele lá no Classroom, então acessem o Classroom e façam os exercícios, assistam a aula, porque é importante, tá? Show? Tranquilo, gente? Posso começar? Eu preciso começar, mas eu quero saber se posso. Alguma dúvida nos módulos anteriores? Não? Então, pois bem, né? A gente vem falando nessas últimas semanas, né, de vários conteúdos da história que vão ser muito importantes para a gente entender o mundo que a gente vive, né? E como a gente sempre fala, principalmente o Léo, mas eu tenho colocado isso muito em destaque para vocês, a história ela é um processo que vai acontecendo e que vão influenciar diretamente ou indiretamente o tempo que a gente vive, né? A história não é algo desconectado do seu próprio tempo. Quando a gente estudou lá no início do PVC, a ideia do que é história, da pré-história, eu disse que quem escreve história do seu próprio tempo, né? Então muitas das coisas que a gente percebe porque viu anteriormente, tá? Então assim, por que a gente vai brincar ou a gente vai trabalhar hoje iluminismo? Porque o iluminismo, de um modo geral, ele vai influenciar diretamente a nossa política, vai influenciar diretamente a nossa Constituição, a formação de uma Constituição, a formação da divisão dos três poderes. Então, tudo isso vai ser influenciado por um movimento que é o iluminismo, tá? Então, gente, é exatamente por isso que a gente vai pensar o iluminismo. Show? Para a gente entender o iluminismo, em vias mais gerais, a gente precisa entender o que acontece anterior a ele. Quando eu vou dar aula de iluminismo, né, coisa que eu aprendi com os meus professores, a gente precisa fazer um remember, né, uma lembrança ou relembrar alguns tópicos importantes, tá? O primeiro tópico desse momento é o Renascimento. A gente vai ver lá no período moderno, lá no início do período moderno, que o Renascimento ele vai trazer algumas características para a sociedade moderna. A ideia, por exemplo, do antropocentrismo, a ideia do homem no centro do universo, a ideia de racionalização e a busca cada vez maior do conhecimento científico. Show! Beleza? Aí a gente citou lá na época do Renascimento alguns cientistas, alguns pensadores muito importantes para esse momento. Beleza, gente? Até aí tudo bem? Passando o Renascimento ali por volta do século XVI, a gente tem no século XVII uma coisa muito, muito, mas muito importante, que é a Revolução Científica,
que é o antecedente da Revolução Industrial ou da Revolução Francesa e principalmente do Iluminismo. Tá? Então a gente percebe que ao longo de 3 séculos o conhecimento científico, o conhecimento como forma racional de explicação do mundo, ele vai ser muito, mas muito importante para esse homem moderno. Tá? Então o mundo moderno ele vai trazer um elemento muito importante para nossas vidas, que é a ideia de razão, de racionalidade, de busca pela verdade. Tá? André, você está dizendo então que não existia conhecimento anterior a isso? Não. Pelo contrário, a gente tem produção de conhecimento na Idade Antiga, tem produção de conhecimento no mundo da Idade Média. Mas a gente vai perceber uma busca mais incessante desse conhecimento no mundo moderno. Tá bom, gente? E a gente precisa lembrar de alguns pensadores que aí eu chamei no material didático de vocês de pensadores pré-iluministas, ou seja, que vão dar o pontapé inicial para esse iluminismo. André, você ainda não definiu o que é iluminismo. Segura que eu vou explicar um pouquinho mais lá na frente. Quando eu for falar de filósofos iluministas, fica mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Não estou correndo muito, não estou me preocupando em dar essa definição. Por quê? Porque eu vou falar dela mais exatamente lá na frente. Tá? A gente tem 3 autores importantes, né? E eu vou falar um pouquinho de cada um, e aí vocês vão vendo se vocês conseguem relembrar. Uma coisa importante que eu preciso destacar para vocês é que o iluminismo é uma matéria muito mais forte, né, do ponto de vista de conteúdo, com filosofia lá com o titio Clayton. Então o Clayton vai dar uma ajuda para vocês mais aprofundada nesses conhecimentos. Eu vou dar uma passada, vou explicar o contexto histórico porque ele é importante. Beleza, gente? Show! Nenhuma dúvida até aí? Eu acho que não tenho nenhuma dúvida. O que acontece? Um pensador muito influente que a gente usa até na matemática, né? O Eric vai falar um pouquinho, fala disso, que vocês quando fazem aquele eixo, lembra? Qual é o nome daquele eixo na matemática? Não é eixo cartesiano? Então, é uma homenagem a esse pensador. Por quê? Né? A gente vai ver que existe um filósofo ali por volta do século XVI, né, século XVI e XVII, chamado René Descartes, né, um filósofo matemático, e ele vai ser um grande pensador. Né? Ele vai fundar o que a gente chama de escola racionalista, ou seja, na visão do René Descartes, o mundo ele é pensado, ele só existe, ele só é possível a partir do momento que a gente consegue ter a razão, ter raciocínio. Então, provavelmente, vocês já ouviram a frase do Descartes muito famosa, chamada penso, logo existo. Tem a frase dele em latim, mas eu não vou saber explicar para falar para vocês agora exatamente, mas é uma frase bem interessante, né? O que o Descartes está dizendo quando ele fala sobre penso, logo existo? Ele está dizendo, olha, não é possível viver no mundo, né, se a gente não consegue racionalizar. E como é que eu racionalizo? Na visão, exatamente. Eu não consigo pensar, eu não consigo existir no mundo se não for e se não tiver o questionamento, se eu não conseguir duvidar daquilo. Então, para o Descartes, o modelo ou a forma de agir ou a forma de produzir conhecimento é o produzir através da dúvida. A dúvida é essencial para a questão do quê? Da racionalidade, da razão, do pensamento, do conhecimento. Então é muito nítido a gente perceber, né, que pro Descartes a principal ideia dele é a ideia de que se eu não penso, se eu não trago a razão para aquilo que é a minha essência, eu não consigo colocar em xeque as visões de mundo. Então, para ele é importante a gente pensar, né, essa ideia dessa dualidade entre a dúvida e a existência, entre a dúvida e o conhecimento. Tá? Então, só é possível produzir conhecimento através da dúvida. Gente, tá difícil, tá complicado? Pode colocar no comentário e eu vou responder, tá? Um outro autor importante, né, e aí vocês vão ver isso mais com o titio de física de vocês, é o titio Isaac Newton, né?
provavelmente, Descartes também ajudou muito na lógica dedutiva da matemática. Sim, eu não vou saber falar de matemática até porque eu trabalho com história, né? Mas a gente pode falar o seguinte, tem um texto dele chamado Discurso do Método, que é a principal obra do Descartes, inclusive é a obra que a gente fala quando pensa sobre a noção do penso logo existo. Gente, meu computador desligou, legal. Vamos ver aqui o que eu faço. Enfim, né, aí a gente percebe o seguinte, né, que é exatamente nesse texto que ele fala como é o método científico, né? Como é que a gente pensa a ciência? A ciência ela é pensada no método de observação, de experimentação, de verificar se aquilo é possível. Então a ciência é importante nesse sentido, tá? Meu computador deu um pau aqui, mas já voltou. E a gente vai pensar um pouquinho agora no tio Isaac Newton, que é o tio da física, que provavelmente vocês já ouviram falar com a questão da maçã, na ideia da gravidade, né? A ideia da gravidade é importante para o Isaac Newton. E se a gente parar para pensar, o Isaac Newton está pensando a lei da gravidade no século XVII. Então, assim, tem muito tempo que a gravidade ela é pensada. Tá? A gravidade ela vai ser teorizada pelo tio Isaac e ela só vai ser muito discutida nos meios de física, enfim, eu não vou entrar no mérito, não é minha área, mas isso é uma coisa muito importante. Por que o Isaac Newton vai revolucionar ou vai ser um pensador iluminista? Porque para o Isaac Newton, ele vai trazer uma ideia de concepção racional do quê? Do mundo, né? Do universo, na verdade. Né? Ele vai trazer a ideia do cosmos, na questão, lei gravitacional, né? Você tem aquela coisa lá da física chamada lei gravitacional. Vocês vão saber muito mais do que eu, né? Eu não sei física, eu acho que eu não sei física, gente, faz muito tempo que eu não estudo física, mas que ele vai dar essa ideia de que o universo ele é racional, né? Essa ideia de que a formação da gravidade, e ele traz uma noção também do quê? Que as leis da física elas também podem ser aplicadas nas leis sociais. Então é o seguinte, essas leis da física, né, as leis da gravidade, as 3 leis de Newton, enfim, elas são aplicadas também no mundo social. Exemplo, tem uma lei de Newton, agora eu não vou lembrar, que é a lei da ação e da reação. Quando uma coisa acontece, né, quando se faz uma coisa, você tem uma ação feita sobre esse mesmo objeto, de tal modo que seja igual à força que você está fazendo. Você tem número no negócio. Enfim, é exatamente, Eric, a lei da gravitação universal. Então a gente percebe que cada vez mais os indivíduos do século XVII eles estão pensando de forma racional, tentando trazer para o mundo a ótica, a visão e principalmente o quê? Principalmente a ideia de que as explicações não podem ser mais apenas religiosas e sim racionais, tá bom? Exatamente, terceira lei de Newton. Obrigado! É muito bom ter gente de exatas na live. Tá? Um autor muito importante, eu quero que vocês gravem esse autor, ou que vocês pelo menos lembrem dele, porque ele vai ser importante, ele é importante, porque é o tio John Locke, né? Provavelmente vocês já ouviram, o pai do liberalismo político, mas a gente vai falar um pouquinho do John Locke, dos seus pontos principais. Gente, lembrando, eu não vou me aprofundar muito, eu só vou falar das partes mais importantes. Por quê? Porque esses autores são filósofos, então o Clayton vai trabalhar com mais carinho, com mais detalhe, com mais riqueza. Eu estou só passando superficial, tá bom? O John Locke ele vai ter uma obra chamada O Segundo Tratado sobre o Governo Civil, onde ele vai falar que os indivíduos da cidade, os indivíduos desses povos ou desse país, dessas nações que estão surgindo, eles são contratados, ou melhor, vou reformular a frase, né? Que os indivíduos de um determinado grupo, eles têm um contrato entre o governante e os súditos. Então a gente percebe o seguinte,
O John Locke vai ser um dos precursores da ideia de contrato social, tá? André, eu já ouvi isso em algum momento com Rousseau. Sim, vocês ouviram isso não apenas com Rousseau, mas também lembro dos Hobbes, né? São o que a gente chama de filósofos contratualistas, que acreditam que o Estado ele é baseado numa ideia de contrato entre o governante e os súditos, entre aqueles que devem mandar e aqueles que obedecem, vamos colocar nesse sentido. Tá? Então, o John Locke ele acredita nisso. Só que ele condiciona a ideia do governante a ideia de que esse governante precisa manter 3 princípios básicos. Que princípios básicos são esses? A vida, a liberdade e a propriedade. André, que propriedade é essa? A famosa propriedade privada. Então, para o Locke, esse contrato social ele é mantido a partir do momento em que o governante ou o rei ele vai fazer com que os indivíduos tenham protegidos o seu direito ao quê? A vida, de poder viver. Sim, o John Locke também ele é empirista, né? Ele fala da ideia do método empírico, enfim. Né? Mas vamos focar aqui para não fugir muito do assunto. Né? A gente percebe o seguinte, me perdi, que os indivíduos eles precisam de vida, então eu preciso ter o meu direito de vida assegurado, eu não posso morrer por qualquer motivo, ou eu não posso ter o direito de nascer. Então, para o Locke, esse direito ele é inviolável, ele não pode ser quebrado, ele tem que ser protegido. O direito à liberdade de quê? De eu poder me expressar, de eu poder colocar a minha opinião, de eu poder falar, liberdade de expressão, a liberdade política. Tá? Vamos lembrar o seguinte, esse momento é um momento do absolutismo, então ninguém pode falar mal do rei. Então, essas noções que ele queria que fosse protegida. Outro ponto importante é a ideia de propriedade. E essa ideia, ela vai para quem? Para o camponês que tem terra? Não, é para o burguês, para o cara que está ali no processo de formação comercial e está o quê? Acumulando capital, que ele precisa de terras para produzir. Show! Alguma dúvida em algum desses 3 pontos? Para a gente continuar? Beleza? Vou então continuar. Tá? A gente precisa lembrar o seguinte, John Locke vai ser considerado, né, por alguns autores, o primeiro, o precursor, porque ele está muito próximo do que a gente vai chamar de iluminismo, do que a gente vai chamar de século das luzes. Então John Locke está muito próximo com essas ideias, ou ele vai influenciar diretamente as ideias que vão vir posterior a ele. Tá? A gente vai ter um nome muito legal para o século XVIII, né, que provavelmente vocês devem amar, né, que todo mundo ama um nome esquisito, né, ou um nome engraçado, ou alguma coisa que nomeie, que fica mais fácil de decorar, na verdade. Né, o século XVIII, para o mundo europeu, para o mundo daquele momento, ou que a gente olha ao estudar, a gente vai chamar ele de o século das luzes. André, por que o século das luzes? Porque é nesse momento que surge o iluminismo. Tá? O iluminismo vai ser o ponto principal da gente chamar esse momento de luzes. André, não fez sentido. Por quê? Lembra o seguinte, o século das luzes vai ganhar esse nome por ele ser uma oposição à noção de trevas estabelecidas com a Idade Média. Ou seja, a gente tem um momento de 1000 anos na Europa que você não tem produção de conhecimento, você não tem razão, você não tem uma noção muito clara do que é racional, do que é conhecimento. Então, quando você vê vários filósofos, cientistas, métodos científicos, muita coisa acontecendo, o que começa a acontecer? Eles começam a dizer, a iluminação chegou, a luz chegou para nós. Então é uma oposição, é uma ideia de oposição ao que era trevas, o que era escondido, o que não era possível ver. Tá bom? Então a gente pode definir então o iluminismo como? A gente pode definir o iluminismo
como um movimento filosófico, político, na qual vai se estabelecer a razão como principal norte do conhecimento. E vai ter o quê? Do ponto de vista político, uma forte oposição ao absolutismo como forma de governo. Ou seja, o iluminismo vai ser um movimento político-social ou filosófico que ele vai nortear todo o seu conhecimento através do quê? Da razão, né? Por que é iluminismo? Porque você vai trazer luz ao indivíduo. Tá? Você vai ter muitas discussões do Kant, né, um filósofo alemão, que ele vai discutir a noção de iluminação, né, de que o conhecimento é luz. Então, quando você busca esse conhecimento, a luz que chegou foi o conhecimento, sim. Então, a luz que está chegando, né, esses indivíduos que estão procurando conhecimento estão sendo iluminados. E aí você faz posso fazer um parênteses e dizer o seguinte: a palavra aluno, né, que a gente usa muito, é uma palavra que significa, no pé da letra, um ser sem luz. Né? O que é o aluno? É o ser que não possui conhecimento. E ele precisa que o professor faça o quê? Leve o conhecimento para ele. Então a ideia de aluno é um ser que não possui iluminação própria e através do conhecimento ele vai ser iluminado, a ponto de que ele possa ensinar a outras pessoas, ao ponto de ele conseguir distinguir o que é certo e o que é errado. Show, gente? Tranquilo? Exatamente. Né? E, enfim, né? Foi iluminismo? Foi. André, então a gente precisa entender o seguinte, né? Além disso, esse iluminismo ele vai ser altamente contra o absolutismo. E o que é o absolutismo? A concentração ou a centralização política nas mãos de um único indivíduo, que no caso é quem? O rei. E aí quando a gente percebe isso, os filósofos humanistas, os filósofos iluministas, eles estão dialogando com várias vertentes de conhecimento, de produção política, e dizendo, não, quem tem que decidir é o povo. Não, o poder não pode ter um poder centralizado, isso não pode acontecer. Então a gente percebe que esses autores estão questionando as estruturas de um Estado. Né? Por quê? Porque isso não é bom para eles. Tá? Tá bom assim, gente? Vou continuar então. A gente vai ter nesse momento alguns pensadores iluministas que vão ser muito, muito importantes para a gente pensar o mundo como um todo. Tá? Pensadores muito importantes para a nossa sociedade e para o nosso mundo moderno, para o nosso mundo contemporâneo. Tá? O primeiro deles que eu quero tratar com vocês é o titio Voltaire. Quem é Voltaire? É um cidadão, né, muito forte, né? Ele vai ser um dos principais nomes do iluminismo, se não um dos mais influentes, porque ele vem de uma família importante. Ele não é qualquer pessoa. Né? O Voltaire ele vai escrever uma obra chamada Cartas Inglesas. É uma obra crítica, é uma sátira, onde ele critica a igreja, onde ele critica a noção de clero e principalmente a servidão feudal. Porque lembra o seguinte, gente, o mundo moderno ele é consequência de uma transição, né? Ele é uma transição do mundo medieval para o mundo contemporâneo. Ai, André, mas não faz sentido. Faz. Porque pensa o seguinte, quem está vivendo um mundo moderno, que a gente chama de mundo moderno, ele está vendo toda a estrutura de um antigo movimento, de um antigo governo. Então você tem lá a ideia de servidão, você tem lá feudos, você tem lá senhor feudal. Então você vê essas estruturas de poder ainda vigentes e tu fala, pô, ainda estamos vivendo a Idade Média, né? O que se chama de Idade Média, né? Médios Temporos, né? O tempo do meio, o período do meio. Então a gente percebe que ele começa a criticar essas noções. Pera, por que a igreja tem tanto poder? Por que o clero tá fazendo determinadas coisas que não deve? Por que eu tenho esse regime de servidão? Por que eu ainda estou nessa estrutura feudal? Então a gente percebe o seguinte,
né? A gente precisa lembrar também outro ponto. Todos os filósofos iluministas são ateus? Não. A gente tem uma coisa chamada deísmo. O que é o deísmo? É a crença em outras formas de divindade. Não necessariamente outras formas da manifestação da divindade. E outro ponto importante do deísmo, e principalmente do Voltaire, é a crença de que eu não preciso de uma instituição. Então você começa a criticar essa instituição, tá bom? O Voltaire, ele vai, além disso, defender a liberdade de expressão, né? Porque para o Voltaire, tem uma frase linda do Voltaire, que muita gente usa, né? Eu posso não concordar com você, mas eu vou respeitar o direito de você, vou lutar para que você tenha o direito de falar, ou de dizer o que você pensa. Né? Eu fiz uma adaptação, mas é mais ou menos nesse sentido, né? Eu posso não concordar com nada que tu está dizendo, mas eu vou manter a minha luta para que você tenha o direito de falar o que você está falando, né? Quem dera ele não tivesse feito isso, né? Porque se ele tivesse vivendo no Brasil do século XXI, ele ia querer não querer ter feito isso, né? As pessoas têm falado cada coisa que só Jesus na vida. Vamos lá. Né? Então ele está vivendo um momento em que as liberdades de expressão, o que é herético, o que é, como eu posso dizer, o que não é coerente o que a igreja diz, é um problema, tá bom? Uma coisa importante do Voltaire é a ideia que ele vai falar de que os monarcas do absolutismo deveriam adotar as ideias iluministas. Então, na visão do Voltaire, ele não queria acabar exatamente com o sistema absolutista, mas ele queria que esses indivíduos se esclarecessem ou tivessem um iluminismo, uma iluminação através do conhecimento e começassem a produzir novos modelos de governo, novos modelos de gestão, tá? Então isso é importante para o Voltaire. Fechou o Voltaire? A gente vai para um cara que a gente percebe que é muito, mas muito importante, não apenas no conceito de história, de filosofia, mas na noção de sociologia, de ciência política, que é o que falta no Brasil contemporâneo, né? E de várias outras temáticas que são importantes, tá? O nome desse carinha é Montesquieu, né? Para quem não conhece o tio Montesquieu, ele tem uma obra chamada O Espírito das Leis. Alguém já ouviu falar nisso? Então, se não leram, recomendo que leiam. E, se possível, mandem um exemplar para o presidente da República. Eu acho que ele precisa um pouquinho disso. Tá? O que o Montesquieu ele vai definir, o que ele vai querer com esse texto? Ele vai estabelecer o que a gente chama da divisão dos três poderes. Três poderes? Gente, que três poderes é esse? Vou te dizer já já, né? O que são esses três poderes? São poderes que para o Montesquieu são independentes, têm suas próprias gestões, as suas formas de se trabalhar e que não devem interferir um no outro, né? São autônomos, são independentes e autônomos, tá? A gente tem três poderes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Gravem isso. A palavra executivo vem da palavra o quê? Executar. Então, quem é responsável pelo exercício ou execução das leis? O titio, presidente da República. Então, o presidente da República manda em alguma coisa? Não. Quem manda? Não sei, vamos descobrir. Mas não é ele. Ele não manda, ele só executa. Então, se saiu uma lei de um dos poderes, ele tem que acatar. Então, a ideia de executivo vem disso. Show? Tem o legislativo. O que é o legislativo? A palavra legislativo vem de leis. Então, o legislativo é onde você tem a criação das leis. É onde a gente tem problemas, né? É onde a gente, indivíduos, ou a população brasileira não sabe votar, né? Principalmente no presidente, mas o Congresso Nacional, né? O Senado e a Câmara são a parte mais importante do país.
Então você precisa colocar indivíduos que te representem, que representem as leis que vão ser favoráveis ao que você pensa, ao que você age, a como você vê o mundo. Então o legislativo é uma das partes mais importantes do sistema dos três poderes. Por quê? Porque ele cria mecanismos para o executivo funcionar e para o judiciário. Tá? Não que ele seja mais importante que os outros, mas ele cria as leis. Show? A gente tem um outro órgão que é o judiciário, que a gente vai chamar que tem a função de julgar, de julgamento. É ele que julga as ações do Estado, é ele que julga as ações dos indivíduos. Ele vai fazer a manutenção das leis, né? Vai ser ele que vai estar lá e regularizando, né? Vamos colocar nesse sentido, os indivíduos que estão seguindo as normas do Estado. Beleza? A gente tem na ciência política um termo chamado a lei de freios e contrapesos, né? O checks and balance, né? A lei de pesos e contrapesos. O que é isso? No mundo contemporâneo, né, a gente tem a divisão dos três poderes na maior parte do mundo. E o judiciário, principalmente no Brasil, é a parte que é responsável por equilibrar as balanças. Né? Por quê? Por que o STF tem muita força no Brasil, por exemplo? Exatamente por isso. Porque todas as normas, tudo que acontece no país, né, de mecanismos antidemocráticos, de julgamento, enfim, passam por eles. E são eles os responsáveis para tentar equilibrar essa balança. Quando uma coisa está muito alta, ela tem que fazer isso. Então, os três poderes são independentes, mas eles têm que manter equilíbrio. E é essa noção que o Montesquieu está falando. Eu não posso centralizar os poderes na mão de um único indivíduo. Ele precisa estar separado desse indivíduo para que ele consiga enxergar e fazer essas determinadas funções e que as coisas consigam fluir de um jeito mais natural. Uma outra coisa importantíssima para o Montesquieu, e é uma coisa que vocês vão ver muito, né, que é muito importante, que a gente vai falar em qualquer momento, em vários momentos, que é a noção de constituição. É a partir de Montesquieu que você tem a formação do pensamento do que é uma constituição. O que é uma constituição no modo geral? O que Montesquieu vai dizer? Montesquieu vai dizer que a constituição deve ser um manual, uma regra, que servem para todos os indivíduos desse Estado. Então, por mais que eu seja o rei, eu tenho que me submeter a essa Constituição. Por quê? Porque ela vale para o camponês, ela vale para o burguês, ela vale para o nobre, ela vale principalmente para o rei. Tá bom? Show de bola? Tranquilo? Difícil? Complicado? Né? Depois vocês vão ver lá em Sociologia as funções do Executivo, Legislativo e Judiciário no mundo contemporâneo, mas enfim, é só para a gente ter uma noção bem básica mesmo. Tá? Montesquieu fechou, a gente vai para um dos filósofos, um dos mais importantes aqui do pensamento iluminista, e que vai ser ele um dos responsáveis de guiar ideologicamente o que a gente vai chamar de Revolução Francesa, que é a próxima matéria da próxima aula, tá bom? O Rousseau ele vai ter uma obra chamada O Contrato Social. Provavelmente vocês vão lembrar do Rousseau dizendo: olha, o homem não é mau. O que corrompe um homem é a sociedade, é o meio em que ele está. Então, na visão do Rousseau, o homem, por essência, ele não é mau, né? Ele é um conjunto de fatores que vai levar com que ele vá para um lado ou para outro. Né? Então, no livro do Rousseau, ele vai falar sobre igualdade jurídica, ele vai falar... meu computador desligou de novo. Ele vai falar, né, sobre igualdade social, né? Ele vai falar sobre defesa da democracia, e a gente precisa entender muito bem isso, porque o Rousseau ele vai ser um dos poucos pensadores iluministas que vai falar sobre democracia, né? Tanto Voltaire quanto Montesquieu eles estão falando sobre uma estrutura ainda monarquista, né, sobre um regime ainda de monarquia, e o Rousseau está falando de um outro pensamento, de uma outra visão de governo. Ele está falando de um governo democrático. Mas democrático em que sentido?
democrático onde você tem a vontade geral, é um conceito do Rousseau, né? A vontade geral seria o quê? Onde os indivíduos são soberanos, ou seja, o povo é soberano, a decisão do povo é o que importa. É isso que vai influenciar um pouquinho o artigo 5 da Constituição Brasileira, que ele fala que todo poder emana... 5 não, ele tem um artigo da Constituição que fala que todo poder emana do povo para o povo, enfim. Né? Enfim, essa é a noção, a ideia de que o poder do Estado vem do povo. Se o povo quer o rei, ele fica. Se o povo não quer o rei, ele sai. Então essa é a ideia de vontade geral de democracia, né? A vontade desses indivíduos tem que ser soberana, tem que ser importante. E principalmente ele vai falar sobre participação política. A ideia de grupos que não são representados pudessem participar ativamente da política do Estado. Show? Tranquilo? Difícil? Não muito, né? Esse teor do Rousseau, ele vai ser altamente radical para a época, tá? Ele vai ser assim, ele falou uma coisa muito importante. Então, Rousseau ele vai ser usado por várias vertentes, vai influenciar várias vertentes radicais da Revolução Francesa. Então, é graças a Rousseau que o teor revolucionário francês vai ganhar muita força. Inclusive o lema, né, igualdade, fraternidade e igualdade, liberdade e fraternidade vai ser criado. Show? Né? A gente precisa dizer o seguinte, né, eu preciso colocar isso, né? A gente precisa lembrar que grande parte desses filósofos, né, segundo Robert Darnton, um historiador americano, né, ele vai dizer que estuda principalmente iluminismo, né, a temática dele é sobre iluminismo. Ele vai dizer que existia no período francês, principalmente no período revolucionário, dois grupos de literatos, né, de pessoas que escrevem filosofia, escreviam sobre o iluminismo, né, mas que o alto escalão, que seria Montesquieu, Rousseau, Voltaire, eles não eram tão lidos assim, porque eles não tinham uma linguagem tão acessível. Então, você vai perceber que as literaturas satíricas, com um teor mais, como posso dizer, sexual, vai ser muito importante para a difusão do iluminismo nas camadas mais pobres da população. Então o iluminismo vai ganhar força não pelos filósofos que estão escrevendo, né, os filósofos, né, esse alto escalão, mas sim pelas pessoas que estão, os subliteratos, né, que é o termo que o Darnton fala no texto dele. Né? Então ele fala que essa noção vai permear o iluminismo. Show? Tranquilão? E aí a gente percebe o seguinte, a gente vai ter duas pessoas, Diderot e D'Alembert, que eles vão cismar de fazer o seguinte, a gente está tendo um monte de produção de conhecimento científico, a gente tem biologia ali, ciências naturais, a gente está falando de corpo humano, de geografia, de história, filosofia, está surgindo um monte de conhecimento interessante. Que tal a gente reunir isso num livro? Né? Vamos juntar isso num livro? E que tal a gente vender isso, difundir, passar para diante? Né? É a partir disso que a gente tem a formação da enciclopédia. Né? A enciclopédia ela é criada exatamente nesse momento, com o intuito de quê? De acumular todo o conhecimento produzido naquele momento e difundir, e jogar para a população, e jogar para as pessoas. Lembra o seguinte, a gente está no movimento contra o absolutismo, né? O iluminismo é um movimento contra o absolutismo. Então, durante esse momento, a gente vai perceber que a enciclopédia ela vai se propagar tão rápido, né? Principalmente com a prensa de Gutenberg. Eu não lembro se eu falei isso em Reforma, mas com a invenção da prensa de Gutenberg, quando você tem a edição de livros, de textos mais rápido, você vai perceber que a produção dessa enciclopédia vai ganhar uma dimensão muito maior e ela vai chegar em outros países do mundo. Tem um texto também do Robert Darnton, que ele fala sobre a história do livro, se eu não me engano é o Beijos da Lamuriette, o nome do texto, o nome do livro, que ele vai falar da dificuldade da compra ou da venda da enciclopédia, né? Como a enciclopédia ela vai ser taxada de um livro
herético, de um livro que vai levar um conhecimento que a igreja não queria. Vou parar aqui, vou beber uma água e a gente volta, rapidinho. Então a gente percebe, né, que o conhecimento, né, a difusão desse livro foi muito grande porque ele traz uma inovação, que é que as pessoas estão curiosas, as pessoas querem saber o que é conhecimento, o que é novo, o que é diferente. Então, o livro é muito importante, a criação da enciclopédia é muito importante. A gente usava, né, enciclopédia até pouco tempo atrás, né, uns 30 anos. Né? Desculpem um pouco tempo, é porque enquanto historiador o tempo passa muito, para mim é muito pequeno, né? Um tempo de que é 50 anos passa a ser curto, né? Eu estudo, por exemplo, Idade Média, então meu coisa é mais de 2000 anos atrás, enfim, né? Então a gente percebe que através da enciclopédia você vai ter a maior difusão das ideias iluministas, obviamente, né? Você vai difundir um livro que é uma produção de conhecimento e esse conhecimento vai ser transmitido a muita gente, tá? Então a gente percebe essas noçãozinhas, né? Essas noções que são detalhes, mas são importantes. Gente, acabou a teoria política. Falta alguma coisa? Falta. Falta a teoria econômica. Lá vamos para a parte mais chata, que eu considero mais chata, mas que é muito importante para a gente entender o dia atual, os dias atuais. Prepara aí, tá? A gente tem duas teorias econômicas muito importantes que vão surgir ali no século XVIII e que vão influenciar diretamente, direto ou indiretamente, não apenas o mundo daquele momento, mas também o nosso mundo moderno, o nosso mundo contemporâneo, né? Moderno, quando eu falo novo, né? Aquilo que esse mundo tão tecnológico e novo que a gente tem. A gente tem o conhecimento da fisiocracia. O que é cracia? Governo, né? Físio seria o que, etimologicamente falando? Físico, aquilo que é físico, aquilo que vem da terra, né? Então é um governo que vem da terra. Então se a gente já tem essa noção, a gente já sabe o que ela vai gerar em torno. Então a gente tem seus líderes, Guesnaz, Gournod e Turgot, ambos franceses, né? E eles vão dizer o seguinte, que a terra é a única fonte de riqueza. E aí a gente entra em choque com um conhecimento que a gente pensa, se a gente pensar em expansão marítima, um conhecimento de mundo econômico que é um choque com essa realidade. Por quê? A gente vai lembrar do metalismo. O que é o metalismo ou o bucolismo ou a ideia de metais preciosos no mundo hispânico, né? Mundo da Península Ibérica, mundo ibérico, né, na verdade. É a ideia de que a maior fonte de riqueza no mundo são os metais preciosos e principalmente o que? O ouro. Então isso entra em choque. Por quê? Porque a terra para eles só é mais importante. Então você tem uma disputa ideológica ali com relação ao que é riqueza e como a gente pode usar isso. Show? Tranquilo? Não é tão difícil fisiocracia. O que vai pegar um pouquinho é o que a gente chama de liberalismo. E aqui a gente fala de liberalismo econômico, que é criado com uma pessoa que vocês provavelmente já ouviram em todas as suas redes sociais, que é chamada Adam Smith, ou Adam Smith, né? Que é o autor de um texto chamado As Riquezas das Nações. Né? Nesse livro ele vai trabalhar um pouquinho da noção de como o Estado moderno ele tinha uma noção paternalista com relação à economia. O que é paternalismo? É quando o Estado ele mantém uma certa relação como de pai com seus indivíduos e ele provê determinadas ações que, na visão do Adam Smith, prejudicariam o mercado e não ajudariam a economia. Beleza? Show! Então a gente percebe o seguinte, na visão do Adam Smith, a gente precisa ter uma livre concorrência, beleza? Na visão dele, a gente não pode ter o Estado regulando isso. Então,
O que ele está dizendo em vias gerais? A gente precisa que esse Estado não apareça tanto, né? Esse Estado não mande tanto, para que o mercado ele se autorregule, né? A mão invisível do mercado. Então, a ideia é o seguinte, em vias gerais é você dizer, é como se sua mãe pegasse você e seu irmão, desse, você ia vender coxinha e o teu irmão também ia vender coxinha, beleza? Na visão do Adam Smith é isso aqui que o Estado fazia. Fulana, sua irmã, você vai vender uma coxinha R$10, o seu irmão também vai vender essa coxinha nesse preço. Beleza? Quem conseguir vender, sai com dinheiro. Na visão do Adam Smith era isso que acontecia. Show? Até aí tudo bem? Na visão dele, o Estado não deveria ter essa função. Na visão dele, deveria acontecer o seguinte. A sua mãe não deveria nem interferir no preço de ninguém. A concorrência deles, por os dois estar vendendo coxinha, faria esse mercado se regular ao ponto que ela ia tentar vender mais barato que o irmão dela, e o irmão dela tentar vender mais barato que ela. Ao mesmo tempo que a gente tem que lembrar o seguinte, né? A ideia de produção, né? O material que foi vendido, então assim, ele vai colocar isso no preço. Uma parte importante é a gente lembrar da ideia de lei da oferta e da procura, né? A questão de quanto mais pessoas querendo o produto e pouco produto no mercado, esse preço vai subir. Quanto mais produto, menos gente, esse preço cai, né? Vamos colocar nesse sentido, eu não lembro exatamente a ordem, minha cabeça sempre baralha quando eu vou explicar essa parte, mas a gente precisa lembrar que essa livre concorrência a gente também pode chamar de laissez-faire, né? A ideia de deixa passar. Tá bom, gente? Show? Tranquilo? A gente precisa lembrar o seguinte, André, tem outro nome para essa não interferência do Estado na economia? Sim, a gente pode chamar de Estado mínimo, né? Lembra o que é Estado mínimo? A não interferência do Estado na economia, ou a menor interferência possível do Estado. Gente, eu queria lembrar o seguinte, a gente estudou na semana passada a Revolução Inglesa, e a gente precisa lembrar o seguinte, no século XVII a gente tem o que a gente chama de revoltas de fome, tá? A gente tem essas revoltas de fome que acontecem por quê? Porque o preço do pão sobe muito alto, né? Ele subia muito, a população não conseguia comprar pão, passava fome, ia lá e batia e quebrava as coisas, enfim, fazia greve para que eles pudessem comprar um pão, né? A função do Estado era regular isso, né? E com a nova teoria do Adam Smith, isso ficou muito problemático. Por quê? Porque o mercado inglês, a gente lembra o seguinte, o Adam Smith é inglês, né? A sociedade inglesa e a cultura inglesa de economia era uma economia moral, né? Você sabia o processo do produto, né? Você sabia qual era o tipo de farinha que o cara ia usar no pão. Ele sabia quanto tempo o pão levava para assar com aquele tipo de farinha, enquanto que a nova ordem econômica gerada pela lei, né? pela teoria do Adam Smith, vai começar a produzir determinadas coisas que essa população não gosta. Então, se vocês forem pesquisar, quem gostar muito de fazer uma pesquisa, eu recomendo vocês procurarem o texto do Edward Thompson, A Economia Moral da Multidão, um capítulo. Enfim, é um texto interessante, é um texto legal. Legal não porque é história, né? Mas é um texto bem interessante de se discutir essas noções. Enfim, né? A gente precisa lembrar que é o seguinte, essas teorias iluministas estão ganhando muita força. Eles estão sendo muito bem difundidas, tá? E aí a gente precisa lembrar que isso vai chegar na elite, tá? Lembra o seguinte, tudo que é muito bom para pobre, para classe média, acaba sendo muito bom para quem? Para a elite, né? Então, se é bom para a elite, se é bom para grande parte da população, a gente vai ter alguém se usando disso. Então a gente vai perceber o seguinte, que a gente vai ter os reis absolutistas se fazendo valer
das noções do iluminismo. E a gente vai chamar isso de despotismo esclarecido, que é justamente o quê? É justamente quando você tem a adesão das ideias iluministas por parte das monarquias absolutas. Então esses reis vão ver que o iluminismo é muito legal. É muito legal em que sentido? De eu trazer esse povo para quê? Para me defender, para fazer com que as pessoas enxerguem que eu estou fazendo uma coisa boa, mas não é tão boa porque eu estou fazendo o que? A minha vontade. Então o que é o despotismo esclarecido em vias gerais para eu definir aqui de forma bem simples? É a racionalização do Estado absolutista. Então você vai trazer a razão para governar também. Show? Tranquilo? A gente tem alguns exemplos de reinados absolutistas, né? A gente tem Catarina II na Rússia, Catarina II na Rússia, Frederico II na Prússia. Ambos vão ter uma gestão que eles vão modificar determinados tipos ou formas de governar para que se adequem à ideia iluminista. A gente tem uma parte muito importante, muito legal, provavelmente vocês viram isso com o Léo lá no período minerador, mas a gente pode citar aqui porque ele é importante, né, que é o Marquês de Pombal no Estado português e principalmente na administração da colônia do Brasil. Né? A gente vai lembrar dois pontos importantes aqui só para a gente gravar, para vocês gravarem quais são as medidas. Né? Primeiro, você tem a expulsão dos jesuítas do Brasil. E lembra o seguinte, desde o período medieval, quem é responsável pelo ensino, pela educação? A Igreja Católica. Então você faz com que esses indivíduos que eram antes gestados ou educados pela Igreja tomem cada vez mais um ensino que? Clerical? Não, um ensino que é laico. Lembra o seguinte, eu não falei, mas a gente vai lembrar o seguinte, Voltaire vai ser um dos principais responsáveis para a gente pensar a ideia de Estado laico. E aí eu quero fazer um questionamento para você. O Estado laico funciona? Não funciona? Ele existe? Eu não sei, mas eu quero que você responda. Sabe o que você vai fazer? Pesquisa aí. Eu quero que você faça uma redação depois, se vocês quiserem, sobre o que é Estado laico, né? Existe Estado laico? Será que de fato o Estado laico existe no Brasil? E existe em algum lugar do mundo? Será que é possível um Estado laico? Enfim, depois você comenta aí e a gente vê o que acontece. Mas tenta fazer isso, tenta fazer essa reflexão. E a gente tem também na Espanha o Conde de Aranda, com outras definições. Enfim, essa aula foi mais curta, eu consegui explicar tudo o que eu gostaria, que eu precisaria explicar para vocês sobre o iluminismo. É óbvio que se passou alguma coisa, eu explico depois, eu lembro depois em algum determinado momento, mas lembrando sempre que se eu não falei dessa parte, o Clayton vai relembrar com vocês quando ele chegar em filósofos do iluminismo, enfim, é um complemento. Aqui foi mais o geralzão, um contexto, para a gente poder falar de Revolução Francesa. Tá, gente? Aí eu tô aqui, a gente tem alguns minutos. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar no comentário aqui da live, ou me manda mensagem, né, no privado do PVC. Manda no privado do PVC, ou se tiver achar no Instagram, pode mandar lá no meu Instagram, que eu vou estar à disposição de vocês para responder. Tá? Eu queria agradecer quem permaneceu com a gente até agora, quem assistiu, quem vai assistir. Só lembrando que esse vídeo vai estar disponibilizado lá no YouTube. Eu devo dar uma editadazinha nele lá. E aí a gente, até hoje, final dessa noite, deve estar lá o vídeo, tá bom? Tá acabando aqui, mas depois a gente se vê mais tarde. Show? Tranquilidade. Beijo pra vocês e boa quarentena. Tá bom? Show. Tá aqui, contagem regressiva. Enfim, tá bom, gente? Beijão, beijão. Tchau.